que é uma pergunta direta no inglês e como eu faço isso no presente, no passado e no futuro, né? A gente viu que toda vez que eu faço uma pergunta direta no inglês é quando eu tenho lá a pessoa na minha pergunta e eu tenho também o verbo. Essa pessoa, se você preferir, você pode chamar de sujeito, tá? Eu expliquei ontem que eu gosto de usar os nomes que eu sei que você sabe e não ficar tão preocupado com os nomes gramaticais, porque isso não vai te ajudar em absolutamente nada na sua vida real na hora de falar inglês, tá bom? Então, o que é pergunta direta mesmo no inglês? É toda vez que eu uso a pessoa, uso o verbo, né? E eu quero fazer uma pergunta. A gente tem o presente, passado e futuro. Para eu formular essas perguntas no inglês, eu vou usar alguns auxílios, lembra? Vou ter uma ajudinha aí na hora de fazer pergunta. Para eu fazer perguntas no presente, eu vou usar o do. Para fazer no passado, eu vou usar o did. E para fazer no futuro, eu vou usar o will, quando eu for fazer uma pergunta direta no inglês. Hello everyone! Hello! Sejam todos bem-vindos. Pode ir apertando aí o coraçãozinho, pode ir compartilhar com alguém. Exemplos de perguntas diretas. Eu falei para você que eu preciso ter na minha pergunta a pessoa, tudo bem? E o verbo. É o que eu tenho aqui, não é? Eu tenho ali o você, o pessoal que está acompanhando os slides, e tem o verbo. O verbo é estuda. Você estuda inglês? É uma pergunta direta no inglês, mas é importante que você já abra a boca e vá falando, tá bom? Abra a boca e já fale. Como você perguntaria? Você estuda inglês? E na hora que você for falar, lembre-se, a sua voz precisa estar audível, tá? Eu coloco o do, o you e o verbo lá, né? Do you study English? Lembra? Só que você lembra também que na vida real, tá? Eu não falo assim. Quer dizer, as pessoas que falam inglês, os que são nativos, não falam assim. E isso pode te atrapalhar na hora de entender, né? Então, o que a gente fez? A gente já treinou como que é a fala na vida real, tá? Mas a resposta é, do you study English? Tô falando devagarzinho, porque quem tá aqui no Instagram não tá vendo o meu slide, pode acompanhar. Só que quando eu falo, lembra como é que fica? Do com you é j. J. Esse é o som. De study English, de speak English, né? Aquela pergunta clássica, né? Você fala inglês? De speak English? E não do you speak English. Lembra que eu falei, teacher, mas eu posso falar do you speak English? Tá errado? Não tá errado, tá, gente? Eu vou ser entendido totalmente. Eu só gosto de preparar você para a vida real, porque quando falarem com você que é o problema, né? Então, é melhor você já ir se preparando para a vida real, porque depois você não consegue entender, tá bom? Vamos avançando ali. Nós vimos que eu usei o do porque a gente está no presente. Tudo bem até aqui? Lembrando que eu falei tudo isso muito detalhado na live de ontem. Não assisti? Me chama no direct ou lá no WhatsApp que eu mando o link da live para você. Tá, e se eu mudar o tempo? Você viajou ontem? Fomos para o passado. Já vão respondendo aí para mim. Como é que eu pergunto isso? É uma pergunta direta. Está no passado. Viajar é travel, tá bom? Travel. Como eu pergunto isso? Estamos no passado. A gente usou did nesse tipo de pergunta. Did you travel yesterday? Tô falando pausado para o pessoal do Instagram identificar a resposta. Mas na vida real, como eu espero muito, torço muito que você use o inglês na sua vida real. O que é vida real? No seu trabalho, que você possa ter uma oportunidade onde o inglês na sua vida possa ser o diferencial, né? Tem uma entrevista em inglês, você esteja pronto. Uma viagem internacional, que em breve as coisas vão voltando ao normal e você vai poder fazer e usar o inglês. Então, como eu espero que você, de fato, use o inglês para sua vida, vamos já nos preparar para o inglês falado da vida real, para você poder, né, quando cair nesse momento, poder ter um grau de entendimento muito maior do que ficar só treinando. Did you travel yesterday? E quando alguém falar com você, você vai entender só o yesterday. Então vamos ver como é que fica? Did com you, did you. Did you travel yesterday?
Did you travel yesterday? What time did you travel yesterday? Por exemplo, que horas você viajou ontem, né? What time did you travel yesterday? Então, did you, tá bom? Muito bem, passado. Guys, vamos lá pro futuro. Você viajará amanhã? Fui lá pro futuro. Pergunta direta, vou usar o will, né? Se é futuro, é o will. Bom, vocês já devem estar sabendo a resposta, eu já vou direto aqui, tá? Já vai falando, fala aí em voz audível como você pergunta para alguém em inglês, você viajará amanhã? Ó, você viajará amanhã? Vou usar o will you travel tomorrow? Vou juntar, não vou? Will com you, will you, sabe o som do nosso lá, lê, li? É ele, will you travel tomorrow? What time will you travel tomorrow? Que hora você vai viajar amanhã? Will you? O Alessandro ainda perguntou, teacher, o will com you, will you, é porque tá o you, né? Você usou a pessoa you. E se eu mudar, como é que fica? Eu achei sensacional a observação dele. Muda também, tá, gente? Dependendo do que vem depois, isso pode mudar, tá? Guys, thank you for coming. Bye bye, have a great weekend. Ótimo final de semana.